Vamos revisar um pouquinho, então, da parte da fisiopatologia, da origem, né, da patogênese e da fisiopatologia das pré-eclâmpsias. A gente divide ela em pré-eclâmpsia precoce, porque ela tem um início cedo, né, em menos de 34 semanas, e a pré-eclâmpsia tardia, que acontece mais no final da gestação. Tem inúmeros motivos, inúmeras razões. O que mais nos preocupa sempre é a precoce, mais perigosa, né, e tem mais riscos. E a gente pode generalizar que o mecanismo que gera a pré-eclâmpsia precoce no começo da gestação é porque o trofoblasto não invadiu de forma correta. Então, a formação dos vasos sanguíneos referentes à placenta não acontece do jeito que deveria acontecer. Já na pré-eclâmpsia tardia, o que a gente tem é que o espaço interviloso diminui, né? O espaço que tem ali para circulação sanguínea, a capacidade de circular o sangue pela placenta diminui e, consequentemente, a perfusão do bebê e as consequências para a mãe. Então, de qualquer forma, independente de qual foi os motivos, se é uma implantação não adequada ou se é essa alteração do espaço interviloso, de qualquer jeito você vai ter uma isquemia placentária e a liberação de substâncias que vão alterar ou lesionar esse endotélio, causando cada vez mais disfunção endotelial, e isso causa consequências para a mãe. Primeiro, vasoespasmos, né? Você vai ter... isso pode favorecer a formação de trombos, né? Isso favorece, não que possa favorecer, favorece a formação de trombos, de microtrombos. Aumenta a permeabilidade vascular. Se aumenta a permeabilidade vascular, as células endoteliais estão mais afastadas umas das outras, estão entreabertas, vamos dizer assim, e com isso forma-se edema. E tudo isso culminando então com microtrombos e coagulopatia, com comprometimento dos órgãos onde esses trombos vão chegar. Então, a gente divide em pré-eclâmpsia precoce, aquela que surge menos de 34 semanas do parto, né, da gestação. Frequência pequena comparado ao que é a pré-eclâmpsia tardia, que é com mais de 34 semanas. Razoavelmente esperado, né? Vamos ver a fisiologia para a gente entender. Esse esquema aqui, então, seria da pré-eclâmpsia precoce. O que você tem durante a formação da placenta, né? O sincício trofoblasto vai invadindo, né? A decídua vai invadindo o miométrio, e nesse processo de invasão, essas células que estão fazendo isso fazem com que essas artérias espiraladas que existiam no miométrio, que são vasos de alta resistência, percam essa capacidade de alta resistência. Vamos pensar nas bexigas que eu usei em aula, falei para vocês. Eu tenho uma bexiga de um látex bem firme, difícil de ser enchida, e tenho uma bexiga de um látex molinho, fininho, mais fácil de encher. Então, o que você espera de uma placenta bem formada é que ela tenha essa capacidade de mudar esses vasos e transformem na bexiga molinha, no balão molinho, que tem uma capacidade de acomodar mais sangue dentro dele, levar mais sangue para o bebê. Quando isso não acontece, daí tem aqueles motivos, né, que a gente não sabe exatamente o porquê, motivos genéticos, motivos imunológicos, o estresse oxidativo, e esse trofoblasto não consegue invadir direito a decídua e não forma uma placenta da forma mais correta, ele não remodela a quantidade adequada de artérias espiraladas do miométrio. Esses vasos sanguíneos aqui do miométrio continuam sendo vasos de alta resistência, continuam sendo vasos como a bexiga mais firme, a bexiga de um látex mais resistente, que você tem dificuldade de encher. Consequentemente, o volume sanguíneo fornecido, né, o fluxo sanguíneo dessa área onde teve essa implantação deficiente, acaba ficando prejudicado, né? O que a gente vê, então? Se fosse ver na histologia, isso é nítido. O que é o normal? Então, a parede do endotélio é isso aqui, ó. Todo o restante é a remodelação do vaso. Isso é um vaso, digamos, se eu fosse cortar um endométrio normal e enxergar os vasos sanguíneos que estão lá, as artérias espiraladas têm múltiplas camadas musculares. Então, ele é um vaso de alta resistência. Ele é firme. Ele não deixa o sangue
expandir essa artéria com facilidade, assim como são as artérias. As artérias têm uma túnica muscular, a túnica média, bem avantajada em comparação às veias, justamente para manter sempre o formato da artéria, mantê-la sempre aberta. O que é o problema na pré-eclâmpsia? Essa aparência aqui não muda. Você espera que o vaso sanguíneo se remodele muito. Então, a artéria espiralada, ela deixa de ser tão muscular e se torna algo bem mais aberto, bem mais maleável, que permite uma quantidade de sangue aqui dentro do vaso muito maior, tá? Então, a artéria espiralada vai se tornar artéria útero-placentária. Com isso, ela tem a distensão, ela tem aumento de diâmetro, além da perda da camada muscular, e é por isso justamente que ela tem esse aumento de diâmetro e aumento de elasticidade. Eu não tenho mais o látex da bexiga tão apertado assim. É isso que a gente espera. Com essa invasão trofoblástica, então a gente tem os vasos se tornando vasos de alto desempenho vascular. Vasos que têm baixa resistência, então o látex da minha bexiga, do meu balão, ficou molinho, ficou fácil de ser enchido e permite um acomodamento de alta quantidade de sangue, de um volume sanguíneo maior, um fluxo maior. Na pré-eclâmpsia, o que acontece? Por algum motivo, o trofoblasto não conseguiu fazer a remodelação adequada aqui. Compara essa artéria espiralada aqui embaixo, no miométrio, com essa. Então, aqui ela está mais densa, está mais forte, está mais enroladona. Aqui está mais fechadinho, ó, aqui já está mais largo. Então, o que vai acontecer? Essas artérias espiraladas aqui não remodelaram, não se transformaram, e continuam com a característica de artéria espiralada normal do miométrio em um útero não gravídico, que é de vasos de alta resistência e baixo fluxo sanguíneo. Pensando na morfologia do próprio útero, por que as artérias espiraladas têm que ser vasos de alta resistência também? Porque é um tecido extremamente muscular, então o miométrio é uma camada muito densa de músculo, feito para aguentar a distensão da gestação. E quando ele tem essa quantidade de músculos no miométrio, se eu não tivesse esse tanto de músculo aqui, essas artérias que estão inseridas lá poderiam colabar com a força muscular normal de um útero, tá? Então, quando a mulher não está grávida, ele tem que ter essa morfologia. Mas quando a mulher está grávida, temos que mudar para um vaso mais complacente, um vaso que aceite mais volume de sangue, tá? Na zona de junção miometrial, né, aqui, não perde a camada muscular. Então, se vocês forem ver esses feixezinhos aqui, acredito que sejam para ser a representação desses músculos. Aqui não mudou muita coisa, não tem invasão do trofoblasto, que são células do trofoblasto. Não formam, então, adequadamente as artérias útero-placentárias, e daí aqui eu tenho problemas cada vez mais graves, conforme o número de artérias espiraladas que não foram remodeladas. E isso tudo aqui falando em pré-eclâmpsia precoce, tá? Aquela que se desenvolve mais no início da gestação. E isso, então, leva uma isquemia placentária, né? A invasão trofoblástica não funcionou direito, foi deficitária e gera uma isquemia placentária. Se eu não tenho fluxo sanguíneo indo para o bebezinho da forma adequada, irrigando a placenta para manter a placenta em si e levando o sangue para o bebê, a gente espera que esse bebê tenha mais dificuldade de desenvolvimento, né? E a consequência deixa eu voltar, a consequência dessa não remodelação entram naqueles mesmos fatores de risco. Os vasoespasmos, o estresse oxidativo, a ativação da cascata de coagulação e a geração dos sintomas para a mãe da pré-eclâmpsia. Então, essa falha no útero gerando os efeitos sistêmicos da mãe da pré-eclâmpsia. O que a gente tem na pré-eclâmpsia tardia? Então, agora são aquelas que surgem depois de 34 semanas, e não é mais porque a placenta não invadiu de forma correta, não se formou de forma correta. Essa mãe teve um número de artérias espiraladas normais, funcionais, fez a implantação adequada, mas por algum motivo o fluxo sanguíneo, o espaço interviloso que existia, levando o sangue, vamos voltar umas imagens, esses espaços aqui que estão permitindo esse fluxo sanguíneo adequado, começa a ser tomado por outras células, por coagulação sanguínea,
e isso vai se fechando com o passar da evolução dessa pré-eclâmpsia. Então, aqui eu tenho artérias espiraladas remodeladas, complacentes, e aqui o problema é que eu tenho o espaço por onde o sangue tem que circular, que começa a não ter mais. E daí, com isso, o sangue não chega, não irriga essa placenta de forma adequada, e os mesmos efeitos lá relacionados a vasoespasmo, estresse oxidativo e a ativação da coagulação também acontece. Qual que é a diferença? Você tem um final de gestação. Então, você já tem um bebê que já passou por boa parte do seu desenvolvimento, ele está só mais engordando agora para o final, né? As etapas finais de desenvolvimento. Então, você tem um pouco menos de prejuízo. O que esse gráfico nos demonstra, então? Sobre o número de artérias espiraladas não remodeladas. Quando é na pré-eclâmpsia precoce, quanto mais cedo, pior, quase todas as artérias espiraladas que formariam a placenta, né, as artérias útero-placentárias, não mudaram. As artérias espiraladas não mudaram para artérias útero-placentárias. A bexiga não deixou de ser dura, resistente ao enchimento e teremos problemas. Já na pré-eclâmpsia tardia, essa quantidade de artérias espiraladas não remodelada basicamente não influencia, né? A criança recebeu sangue o tempo inteiro, até esse momento aqui. O que está acontecendo? A limitação no crescimento placentário e na perfusão intervilosa vai acontecer lá no final, lá na pré-eclâmpsia termo. Então, aquele espaço que tem para permitir o fluxo sanguíneo é que está com problema na pré-eclâmpsia tardia, tá? Então, aqui a gente tem um limite. O limite da definição dos dois é lá nas 34 semanas. Antes de 34 semanas, a gente espera que seja, então, pela não remodelação das artérias espiraladas em útero-placentárias. E depois desse tempo, a gente espera que a pré-eclâmpsia seja relacionada ao espaço interviloso, tá? O resuminho, então: menor frequência na pré-eclâmpsia precoce, quando é antes de 34 semanas, com pouca invasão trofoblástica, ou melhor, inadequada invasão trofoblástica, e lesão extensa dos vílos, aquelas áreas que eram para formar aqueles dedos, né, aquelas interações entre o que está vindo do bebê e o útero da mãe, não se formam de jeito adequado. Vai ter alterações de Doppler das artérias uterinas e umbilicais, com restrição de crescimento intrauterino. Obviamente, né, a criança não está recebendo a quantidade de sangue que ela precisaria. Maior risco para complicações maternas e fetais, é muito cedo. A criança não recebe o sangue na hora que ela tem que receber, não recebe nutrientes, oxigênio, etc., na mesma proporção. E as complicações da mãe, é óbvio, ela tem um tempo de gestação muito maior ainda para percorrer, onde ela vai ter não bem um acúmulo, né, mas ela tem muito mais tempo para ter problema, para essas coisas irem piorando ao longo do tempo, que é o que acontece. O que está acontecendo? Então, existe uma alta resistência vascular e um baixo débito cardíaco materno. Na pré-eclâmpsia tardia, então maior ou igual a 34 semanas, que é a maior parte dos que a gente tem, geralmente está ligado a uma hiperplacentação. Então, aquela alteração do espaço interviloso é dificultada, começa a encher aquele espaço mais do que deveria, numa mãe que tem diabetes, numa mãe que tem gêmeos, numa mãe que tem anemia. Então, esses são os fatores que foram encontrados em relação a essa hiperplacentação. Os vasos espiralados foram feitos. Tem baixa resistência vascular. Não é difícil de encher aquele vaso. A mãe tem alto débito cardíaco por conta disso. O que aconteceu? O problema é que agora a placenta não deixa mais o sangue chegar lá, tá? O Doppler e crescimento fetal geralmente estão normais, né? A criança já está lá no jeito, já está formadinha, já está tudo bem. Ela só está piorando agora depois disso. E acaba sendo a principal causa de eclâmpsia, é o que é mais frequente, né? Então, consequentemente, a principal causa de eclâmpsia e de morte materna, porque temos também maior quantidade de mães aqui nesse momento.